Beleza, pessoal? Acredito que vocês já estão visualizando a minha tela inicial aqui. Então, para a gente falar um pouquinho da parte do gerenciamento do escritório, né? Falando um pouquinho ali da gestão da contabilidade, né? Os serviços que estão em aberto, serviços que estão concluídos, tá? Então, essa tela aqui é uma tela padrão, tá? De todos os serviços que estão em aberto, tá? Então, essa é uma base lá do De Paula, do pessoal de Foz do Iguaçu. Eles cederam para a gente poder demonstrar, né, para todos os demais clientes interessados no tarefa. Tá? Então, desse lado aqui tem tudo que está fechado, né? Então, durante o mês, eu estou olhando o período aqui de 1/8 a 31/8. Tá? E aqui eu tenho os abertos, né? Tudo que está acontecendo em toda a contabilidade, tá? Seja lá no fiscal, contábil, folha de pagamento, lá na legalização, tá? Tudo que a gente tem. Tá? E a outra parte mais interessante, que é aquela que a Tatiana estava falando, sobre a parte do dashboard ali, tá? Deixa eu só fechar uma tela aqui. Tá? Esse dashboard aqui é a parte mais interessante, né? O mais legal, que dá para você colocar isso aqui numa TV, né, em cada departamento, e aí o pessoal vai ter essa visão ali de todos do dia a dia do pessoal, né? Isso aqui ele vai passando, né, automaticamente, esse carrossel, né, um formato carrossel, e aqui você tem lá tudo que tudo que está em aberto, né? Tudo que está pendente ali dentro do prazo, né? Então aqui a gente está olhando também 1/8 a 31/8, né? O departamento da contabilidade, e aqui embaixo está todo o pessoal, né? Qual o percentual de cada um com base nas tarefas aqui em cima. Então lá, por exemplo, balancete trimestral. Então, a gente tem aqui o percentual de cada um, né? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, pegar os indicadores aqui lá do departamento pessoal, né? Muito usado agora no começo do mês. Opa, deixa eu só mudar aqui, indicadores. Então, o departamento pessoal, o que nós temos ali? Então, adiantamento de salário, como que está o meu e-social, como que está a entrega do e-social das empresas, né, dos meus clientes. Então, tem um funcionário aqui que já fechou toda a parte dele, a outra ali já começou, está com 7%, né, os demais não começaram o fechamento ainda. Né, o FGTS, por exemplo, ó, já tem 4 atrasados, então isso aqui você tem uma mega visão do que está acontecendo no seu escritório. Então, você não precisa estar hoje presente mais lá no seu escritório, para saber como que está o andamento, né, dos serviços que estão programados para entregar para o seu cliente. Tá? Então, você tem isso aqui na tela do seu notebook, tem isso aqui, você pode colocar lá numa televisão, em cada departamento, que ficaria muito bacana, tá? É um diferencial dentro do escritório. Tá? E aí a gente tem também essa mesma funcionalidade no smartphone. Tá? Como o pessoal, a Tatiane até comentou, a gente tem dentro do smartphone, ó, isso aqui é uma simulação do Android, tá? Então eu tenho ali, aqui eu estou com a escrita fiscal parametrizada, né, no filtro, tá? Se eu mudar aqui, né, eu tenho os mesmos filtros que eu tenho ali no notebook, eu vou ter ele aqui também. Então vamos pegar aqui o departamento pessoal, tá? Então os mesmos que eu tenho ali, ele vai rodar aqui dentro também, tá? Então eu tenho lá o social, a mesma situação, aqui todos os meus funcionários, tá? Então a ideia, isso aqui é muito bacana, tá? E é um diferencial hoje do escritório, tá? E não dá para depender só de uma planilha, né? E do boca a boca ali, né? Então, você precisa saber se foi entregue o social do cliente tal, né? Aí você tem que ligar para o seu gerente, para o gerente lá do departamento pessoal, por exemplo, né? E aí ele vai verificar com o funcionário como que tá, tá? Então, para evitar esses problemas, né, para evitar esse diz que me disse, olha, eu fiz, mas na verdade acabou não fazendo, ou fez em atraso, né? Então, por aqui você já vai ter essa visão completa, né? A gestão do seu departamento, né? A gestão de cada departamento ali dentro da sua empresa, né? Dentro da contabilidade. Tá? Então, isso aqui é bem bacana, né? Na questão de gestão de cada serviço, de cada departamento. Tá? Saindo daqui, pessoal, vamos lá para dentro do nosso tarefa em si, tá? Então, aqui eu tenho a minha base do tarefa, tá? De demonstração. Aqui dentro eu vou só mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Por exemplo, ali a parte dos serviços,
o que a Tatiane falou, que já vem com alguns serviços pré-configurados. Tá? Hoje a gente está com, nas bases que estão vindo, né, com integração direta com o Questor. Deixa eu fechar isso aqui. Essas bases novas que estão vindo, elas já estão vindo pré-configuradas, tá? Então, elas já vêm ali com 108 serviços, tá? O Eduardo tinha falado em 7 ali, mas na verdade são 108, tá? E mais alguns conforme eles vão criando lá as novas integrações, a gente consegue buscar por aqui, tá? Então, se eu vier aqui e buscar novos serviços, tá? Então, ele já consegue pegar de uma base padrão em nuvem, tá? E já traz liberado para todos os clientes, tá? Se tiver algum serviço novo lá cadastrado, tá? A gente já consegue colocar aqui. Tá? E, claro, também dá para incluir novos serviços, tá? Serviços de controle. Dá para colocar aqui, por exemplo, tem um cliente nosso aqui na região que ele colocou todos os serviços do departamento de legalização aqui dentro do Tarefa. Tá? E conforme vai tendo solicitações de clientes, tá? Então ele vai gerando esses serviços avulsos. Tá? E a forma de baixa desses serviços, tá? Eles são através do PDF. Então, para enviar para o cliente, para o seu funcionário, dizer que ele realmente efetuou, né? Ele executou aquele serviço, ele tem que enviar aquele PDF, tá? Seja lá um contrato social, alteração do contrato, uma certidão do FGTS, por exemplo, uma certidão federal, né? Então, se o cliente solicitou isso e está ali na timeline do seu funcionário, que ele tem que executar e tem que enviar para o cliente, tá? Então, a forma de fazer isso é através do PDF, tá? Ele não consegue ir lá e fazer uma baixa manual e dizer que fez, quando na verdade ele acabou não fazendo, foi nada. Tá? Então, para evitar esses problemas, a baixa, né, ele é automático, tá? Pelo PDF, tanto por aqui por dentro do Tarefa, quanto pelos robozinhos, né? Então, a gente tem o robozinho do Tarefa, depois eu vou demonstrar também. Aí tem a parte lá do robozinho, que é o Kill, né? Da parte do Questor. Tá? Logo mais eu vou falar sobre isso. Então, pessoal, aqui dentro, ele já vem pré-configurado, tá? Essas funcionalidades, a parte de serviço, a parte de programação aqui dos dias de vencimento de cada um, se comunica o cliente ou não, tá? Então, a gente tem essa opção aqui. Eu tenho um serviço, mas ele vai ser só interno, tá? Então, eu não vou comunicar o cliente, não vou enviar nada para o cliente. Então, eu desabilito aqui o comunica cliente, tá? E aí ele fica só um serviço interno da contabilidade, tá? Só para controle. Tá? A parte de características aqui é uma situação que na implantação precisa ser ajustado, tá? Então, tem alguns detalhes das características de cada serviço e empresa que precisa ajustar na implantação. Tá? E a parte das integrações aqui, tá? Tudo que vem, por exemplo, baixa por conteúdo, tá? Então a gente tem aqui direto o que o sistema vai buscar o conteúdo lá no PDF, tá? Então ele vai fazer uma leitura interna do PDF, vai buscar algumas palavras-chave, tá? E tem a integração pelo Questor. Então, se eu pegar o adiantamento de salário, que é da folha de pagamento, então, a hora que eu gerar esse documento lá no Questor, integrar ele com o Zen, ele automaticamente ele baixa aqui dentro do Tarefa. Tá? Então, essa é a integração nativa que a Tatiane até comentou ali durante a apresentação dela. Tá? Então, isso aqui que a gente chama de integração nativa, é esse termo para baixa aqui direto do Questor. Tá? Então, tanto a gente tem serviços do departamento pessoal, tanto os relatórios de balanço, balancete, né, da contabilidade, e também os relatórios lá do fiscal, né? Então, tudo que tiver aqui esse termo da baixa por integração, né, que ele vai buscar o relatório lá dentro do Questor, integrou isso aqui com o Zen, tá? O Zen, ele automaticamente baixa o Tarefa aqui, e aí você tem duas opções, tá, de interagir com o seu cliente. Você pode mandar esse documento pelo Zen, tá? Da forma como é feito até hoje, tá? E você tem também a nova comunicação que é do Tarefa. Então, ao invés de você comunicar pelo Zen, aí ele só faz uma ponte, tá? Uma ligação com o Zen e manda para o Tarefa, baixa o documento aqui e já comunica o cliente, tá? Então, depois eu vou mostrar ali a parte da comunicação também, como ela é instantânea, tá? E aí você tem uma via de mão dupla, tá? Então, você tem uma avenida.
vai a comunicação para o cliente e o cliente tem também a opção de comunicar você ali com a contabilidade, tá? Então, vai a comunicação e volta a comunicação, tá? Então, essa é a via de mão dupla. Lá no Zen não, tá? Ele só tem ele só vai a comunicação, tá? Mas ali você não tem uma interação com o cliente, tá? É uma notificação que você manda para o cliente e ali ele baixa o documento e protocola, tá? Aqui você tem essa opção de mandar o documento para o cliente e ele retornar, né, agradecer ali ou abrir uma nova solicitação, tá? Então, a tela é muito parecida com o do WhatsApp, depois na demonstração das baixas ali, eu vou mostrar essa parte. O cadastro das empresas, tá, pessoal? Como que funciona o cadastro das empresas aqui dentro, tá? Essa parte aqui, ela é toda integrada com o Questor, tá? A parte de cadastrar aqui, você tem 3 opções, tá? De cadastrar a empresa hoje dentro do Tarefa. Vira aqui manual, tá? Cadastrar nova aqui, ele vai abrir a tela para você digitar tudo manual. A segunda opção é fazer aqui a importação por CSV, tá? Então, a gente tem ali um layout, tá? Pronto, tá? Para a gente fazer a importação dessas empresas para cá. Tá? Mas, assim, como hoje tem a sincronização com o Questor tributário, tá? Então, a gente tem a terceira opção, que acabou sendo a mais viável, tá? Que a gente faz por dentro do gerenciador de empresa mesmo. Tá? Então, a gente vem aqui no gerenciador de empresas, área de trabalho, tá? A parte de conexões aqui, sincronizar empresas e funcionários. Tá? Vamos pegar aqui uma empresa que eu tenho de teste, que é essa 9001. Tá? Então, vamos sincronizar ela. Eu tenho a opção também de mandar o sócio da empresa, tá? Então, poderia gerar ali tanto um quanto o outro. Vamos executar ele aqui. Vou marcar aqui as duas empresas e vou sincronizar ele. O sócio que ele deu um probleminha no cadastro. Geralmente, essa sincronização do sócio a gente busca mais lá do Questor Zen. Tá? Então, aqui ele foi com sucesso a empresa, tá? Então 9001. Então, ele instantaneamente ele já vai aparecer aqui, tá? Então, vamos só atualizar a tela ali. A empresa é a 9001-1, tá? Que é a nós acabamos de sincronizar, ela está aqui. Tá? Então, já veio para cá, pode ver que ele é instantâneo. Isso eu fiz de uma empresa só, tá, pessoal? Então, eu tenho a opção de pegar várias empresas, tá? Se eu filtrar aqui várias empresas, tá? Aqui em cima, poderia colocar aqui da 1 até a 999, tá? Então, aqui segue a mesma linha de raciocínio dos filtros do Questor, tá? Então, se eu trazer aqui várias empresas e executar, tá? Ele vai trazer várias empresas aqui listadas na grid, e aí eu só clico em sincronizar, tá? Ele manda para o Zen, tá? Faz uma atualização no Zen, e do Zen ele faz uma ponte com o Tarefa, tá? Em tempo real, aí já cadastra as empresas para a gente lá dentro do Tarefa. Tá? Então, isso aqui é uma parte que já está funcionando, tá? E funcionando muito bem. Depois disso aqui que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Então, vamos só parametrizar aqui quais as características dessa empresa. Então, por exemplo, essa aqui é uma tudo simples nacional, então vou só marcar ela aqui, tá? E aí, a parte dos meus serviços, tá? Eu já consigo gerar tudo que eu tenho de responsabilidade para ela. Então, eu tenho aqui parametrizado nessa empresa, tá? Eu tenho 11 serviços já pré-configurados, tá? Então, eu tenho lá o balancete, DAS, né? Então, são todos os serviços, digamos assim, que pode dar uma multa para o escritório caso ele esqueça de gerar, né? Então, o DAS, o Simples Nacional, então, por exemplo, eu tenho até o dia 20 para entregar, né? Aí depois ali eu tenho a parte da folha de pagamento, por exemplo, a FGTS tem até o dia 7, a GPS até o dia 20, né? A guia do imposto de renda também até o dia 20, os recibos e folha de pagamento até o dia 5, até o 5º dia útil, né? Então, isso aqui é a preocupação inicial que a gente tem dentro do Tarefa, tá? O serviço que a gente quer controlar, que a gente dá mais ênfase. E aí depois vem os serviços que são mais esporádicos, tá? Que a gente pode estar criando ali como avulso também e fazer a baixa também pelo PDF, tá? Então, isso é perfeitamente viável, essa leitura do PDF, né, dentro dos serviços avulsos. Tá? Então, fiz isso aqui,
gerei, configurei a minha empresa, então aqui está tudo certo, tá? Então, vou só aproveitar aqui dessa empresa, vou cadastrar um usuário ali para ela, tá? Para ela receber esses documentos, tá? Então, vou pegar aqui o meu usuário que é padrão, tá? de recebimento, deixa eu só achar ele aqui. Então, aqui eu tenho o perfil, vou colocar que eu posso receber todos os documentos, tá, dessa empresa. Vou adicionar aqui. Beleza, ali já está pronto. O cadastro de usuário aqui é bem simples também, tá? Então, aqui eu tenho o nome do funcionário, tenho o e-mail dele, tá? Todo o acesso do funcionário, do cliente, seja do funcionário da empresa, é através do e-mail, tá? Vai uma senha padrão para ele. Então, ele já pode acessar lá, ele pode usar o smartphone também, tá? Então, é bem intuitivo e bem fácil mesmo de configurar essa parte dos usuários. Tá? Então, ajustei aqui o meu cadastro da empresa, ajustei a parte do usuário também. Tá? Vou gerar aqui agora a programação. Tá? Então, vou gerar os vencimentos de agosto, tá? Então, vamos pegar lá a empresa 9001. Aqui eu posso marcar por empresa, tá? Ou posso gerar, deixar em branco para gerar de todas as minhas empresas que eu tenho dentro do tarefa. Tá? Então, isso aqui também é bem prático. Tá? Então, primeiro ele faz uma validação, tá? Então, ele valida o que ele vai validar aqui? Os serviços que estão parametrizados na empresa com os serviços que estão parametrizados dentro do sistema. Se tiver alguma característica diferente entre um e o outro, ele não deixa gerar o serviço aqui faltando configuração, tá? Então, aqui validamos ok, então vamos gerar a programação ali. Eu estou gerando só agosto, mas também poderia gerar para o ano inteiro, tá? Posso gerar ali para 2020 inteiro, ou de agosto de 2020 até agosto de 2021, por exemplo. Tá? Como que vai aparecer para o seu funcionário, tá? O funcionário do escritório. Ele vai aparecer uma timeline dessa forma aqui, ó. Tá? Então, a partir daqui agora, aí ele tem aqui os serviços que já estão em atraso, ele fica em preto aqui, tá? Coloração preta. Tá? E os serviços que estão para vencer ainda. Tá? Então, eu tenho esses daqui. Então, os mais próximos, ele já fica em amarelinho, tá? Em estado de alerta. Tá? Então, isso aqui é muito bacana, que aí o seu funcionário vai acompanhando. Tá? Então, eu vou aproveitar para gerar mais uma empresa aqui. Eu vou gerar a própria Central Soft aqui que eu tenho como teste também para a gente fazer as baixas, tá? Então, aqui vamos validar a Central Soft. Aqui ele está dizendo que tem algum serviço errado. Então, isso aqui é legal da gente já ver também que ele não deixa gerar sem ter essa informação ali. Então, o que ele está pedindo para incluir no caso, tá? Para a empresa Central Soft. Ó. Então, tem duas empresas aqui e ele está pedindo para eu incluir o relatório do imposto de renda. Então, feito isso, ok. Tá, vamos gerar lá novamente. Gerar o serviço aqui. Vou validar novamente. Tá? Então, vou gerar aqui para agosto também e vamos fazer a geração da programação. E vamos voltar aqui para os nossos serviços programados. Bom, bacana, então aqui agora eu tenho o FGTS da empresa que eu estou testando, né? Que eu estou demonstrando para vocês, e tem agora também os vencimentos da empresa Central Soft. Então, tenho duas aqui no caso de FGTS, tem aqui os recibos de folha de pagamento também, tá? 2 para cada empresa. Então, para cada empresa, ele vai trazendo aqui, ó, a empresa X e a empresa Y. Tá? Então, conforme vai repetindo o serviço, o funcionário vai ter essa mesma visão aqui. Claro que aqui eu estou com o usuário administrador, tá? E o outro estou com o usuário do Josué Tarefa. Como eu estou com o usuário aqui, que ele é admin, então eu tenho uma visão de tudo que está acontecendo, tá? Tudo que tem para entregar. Então, essa aqui, vamos dizer que é a visão do gestor. Tá? Então, a hora que ele entra aqui, tá? Ele vai ter essa visão aqui automática, tá? Então, tudo que está acontecendo, eu tenho a visão ali completa. Tá? Se fosse só o usuário, tá? Ele teria a visão só dele. Então, eu poderia pegar aqui só o responsável, aqui no caso o Josué, ele vai ver só as atividades que é de responsabilidade dele, ele não vai ver dos demais, tá? Isso aqui é bem legal também. Então, vamos colocar aqui todos.
E agora, pessoal, como que funciona a baixa? Tá, vamos demonstrar a parte das baixas lá. Então, eu tenho aqui alguns relatórios de folha de pagamento, tá? Tenho aqui FGTS, tenho recibo de folha e tenho aqui a parte dos impostos, tá? Que é a parte mais interessante. O Clóvis está me questionando ali para explicar como que faz o relacionamento serviço-empresa. Tá? Isso aqui é muito simples, tá, Clóvis? Tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês. Então, dentro da empresa, vou mostrar aqui para vocês primeiro dentro do serviço, tá? Então, vamos pegar lá um serviço aqui do FGTS, que é um serviço genérico, praticamente todos os regimes tributários têm, tá? Então, aqui dentro do FGTS, eu tenho aqui as características dele. Tá? Então, quais são as características do FGTS? Para quem eu devo gerar esse imposto? Tá? Então, eu tenho lá os clientes que é do lucro real. Tá? Então, eu marquei aqui que eu vou gerar esse FGTS do lucro real. Tenho ali também a parte do presumido. Tá? Então, marquei o regime tributário do presumido. E tenho o Simples Nacional. Paro por aqui? Não, tá? Eu tenho outras regras aqui que eu poderia colocar para o MEI, por exemplo, que eu não coloquei, tá? Poderia aqui criar uma nova regra para o MEI, tá? Então, vou gerar também o FGTS para o MEI. Então, bacana, posso colocar aqui o regime tributário dele. Tá? Então, isso aqui é muito legal, tá? Então, coloquei aqui a característica, pronto. Isso aqui é uma das partes que está pronto dentro do serviço. Tá? Isso aqui, tá, pessoal, na implantação, quem for o responsável pela implantação do sistema dentro da empresa, tá? Dentro do escritório de contabilidade, vai ter que ajustar essas características aqui de alguns serviços, tá? Alguns vêm pronto, outros não, tá? E agora, como que eu faço para sincronizar esse FGTS lá com a minha empresa? Então, dentro da empresa lá que eu acabei de sincronizar do gerenciador de empresa, vou lá na minha aba das características, eu também tenho as características lá do serviço. Então, dentro do regime tributário, marquei que ela é do Simples Nacional. Quando eu gerar o serviço aqui agora, tá? Se eu vir aqui, gerar os serviços para essa empresa, ele vai ver exatamente o que está sincronizado entre serviços e empresas, tá? E aí ele vai conseguir achar o serviço lá que é de responsabilidade desse regime tributário. Então, a sincronização ali, o relacionamento entre serviço e empresa, ela se dá por essa aba das características. Tá? Então, o que eu tiver de característica na empresa, eu também vou ter lá dentro do meu serviço. Tá? Então, isso aqui, ele se torna praticamente automático, essa sincronização ali entre um e o outro, tá? Então, ele vai validar essas duas características ali, tá, pessoal? Então, é bem tranquilo essa parte aqui de ajustar essas duas características. Beleza? Então, vamos voltar ali para o serviço programado. Se alguém tiver alguma dúvida, vai postando ali, tá? Que aí eu já vou demonstrando aqui. Então, beleza. Abrimos aqui, então. Vou abrir ali a parte da folha de pagamento. Tá? Vamos lá para o nosso módulo da folha de pagamento. Como eu sou do módulo, eu trabalho mais ali com a questão de folha de pagamento, financeiro e tudo mais. Então, eu vou demonstrar aqui a integração da folha para o tarefa, tá, pessoal? Mas, assim, se alguém estiver vendo aí e for da área fiscal contábil, a ideia é a mesma, tá? Então, a ideia de você gerar um relatório na tela e mandar isso aqui lá para o tarefa e para o Zen é a mesma situação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular uma folha aqui do mês, eu acredito que já tenha gerado uma folha aqui do mês 7. Então, eu vou só calcular ela aqui novamente, tá? Para a gente poder fazer essa integração lá. Beleza, calculamos ali. Então, vamos só visualizar o envelope. Então, aqui eu tenho um prolabore, tá? Então, prolabore 30 dias e tem imposto de renda e INSS. Então, bacana. Então, o que a gente tem que fazer? Então, o que o funcionário vai fazer? Primeira coisa, ele vai gerar os relatórios da folha de pagamento. Tá? Então, vamos gerar lá. Vamos supor que aqui fosse coletivo, tá? Então, eu tenho lá
Na minha carteira de cliente, eu como funcionário do escritório de contabilidade, tenho na minha carteira lá 50 empresas. Eu poderia gerar aqui as minhas 50 empresas, tá? Por exemplo, poder pegar aqui da 8.050 até a 9.001, tá? Um exemplo. Aí eu posso marcar aqui que eu quero separar empresas e filiais, tá? E gerar isso aqui, esse relatório, e mandar lá para o EDOC. Tá feito isso aqui, automaticamente o EDOC vai mandar lá para o Tarefa e vai fazer a baixa, tá? Do documento. Tá? Como eu só tenho uma empresa aqui na demonstração, então eu vou deixar ela dessa forma, tá? E vamos gerar ele aqui. Vou só aproveitar, depois eu calculo a GPS ali, só para demonstrar também para vocês. Então vamos gerar aqui o documento. Então tenho aqui a nossa folha do mês, tá? Então aqui a parte dos resumos, tudo mais. Então beleza. Vamos publicar isso aqui no EDOC. Então ali PDF, vamos gerar aqui a nossa demonstração do departamento pessoal, tá? Qual a filial? Então filial 1. Beleza? Vamos publicar ele, então ok. Isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Tá. Lá no usuário, como ele ficou sem usuário, no EDOC ele deu um erro. Tá? Vou só voltar lá. Vou só abrir uma nova guia aqui. Vou só habilitar aqui o usuário, pessoal, no Zen, porque senão ele não consegue publicar, tá? Ele vai ter o usuário lá dentro do Tarefa, mas não tem aqui dentro do Zen, tá? Então, vou só ajustar aqui. Vou só pegar aqui o mesmo usuário. Então, vou usar o mesmo usuário que eu tenho aqui no Tarefa. E é bacana que dá esses errinhos assim, que aí eu já consigo demonstrar qual que é a lógica, tá, que o sistema usa ali para fazer as pontes, tá? Então, quais são as ligações que o sistema traz. Então, isso é bacana, que ele dá esses errinhos aqui que a gente já vai elucidando. Então, aqui, por exemplo, dentro do cadastro do usuário do cliente, você tem a opção de notificar ele por e-mail por dentro do Zen ou notificar ele lá por dentro do Tarefa. Tá? Então, se eu colocar aqui que inativo, tá? Ele não vai fazer nenhuma publicação por aqui, tá? Ele não vai gerar uma ambiguidade, tá? Ele não vai mandar o documento para o seu cliente pelo Zen e depois vai postar novamente pelo Tarefa. Não vai correr aquele risco do seu cliente pagar em duplicidade uma guia que você mandou para ele. Tá? Então, isso aqui a gente já evita aqui dentro do próprio Zen. Tá? Ou você manda pelo Tarefa ou manda pelo Zen. Se achar prudente mandar pelos dois, tá? Poderia vir aqui e colocar como ativo normal, tá? Então, vou deixar ele aqui inativo. E as minhas permissões dentro do Zen, tá? E aqui eu que defino o que eu quero colocar. Tá? A nível de demonstração, eu vou colocar todos aqui, tá? Então, vou deixar marcado aqui também que ele gerencia os dados, os usuários do cliente, e vou só salvar. Então, aqui, bacana. Ajustei aqui. Então, agora ele vai aparecer na minha lista aqui. Tá, ok? Então, agora vamos voltar lá para nossa folha de pagamento e vou sincronizar ele de novo. Tá, vamos lá para a demonstração aqui do departamento pessoal, a filial 1, tá? E vou dar ok novamente. Pode ser falha mesmo da integração do sistema. Deixa eu só sair do sistema aqui. Vamos só logar de novo. Pode ser algum probleminha temporário no Zen.
Beleza, vamos voltar lá no relatório. Solicitar a publicação de novo. Beleza, não deu nenhum erro, tá? Bacana. Então isso quer dizer que ele já foi publicado, tá? Legal, vamos voltar lá para o nosso tarefa agora. Aqui eu vou só atualizar a tela. Olha só, então aqui ele já sumiu o relatório da folha de pagamento da empresa 9001, tá? Então vamos só certificar aqui se realmente ele fez a baixa. Tá? Vou mudar aqui o status para baixa automática. Tá? E realmente está aqui, ó, ele já baixou, tá? E já fez uma comunicação aqui com o cliente. Tá? Então daqui a pouco eu já demonstro lá como que é essa parte da comunicação direto com o cliente, tá? Então vou só seguir ali na linha de raciocínio e aproveitar e sincronizar os demais serviços, tá? Então, geramos aqui a parte da folha, então, zerou. Qual que é o próximo passo? O que está na minha timeline lá que eu tenho que mandar para o meu cliente? Tá? Então, baixei ali o relatório da folha, tá? Já foi sincronizado. Qual que é o próximo? FGTS. O FGTS da Eliane que eu não vou conseguir gerar, tá? Então, eu tenho aqui da CentralSoft, tenho o recibo da folha de pagamento, tá? Então, vamos gerar aqui o recibo da folha de pagamento dela também, que é o Olerite, tá? Então, vamos lá para o nosso envelope de pagamento. Vou pegar aqui o envelope gráfico. Então, a regra é a mesma, tá, pessoal? Não vai mudar nada. Então, se eu pegar lá da contabilidade e gerar o relatório, ele também vai ser enviado para o EDOC, tá? Isso coletivamente ou individual, como eu estou fazendo agora. Então, vamos pegar aqui agora é a parte de recibo. Tá? Então, só estou ajustando aqui a parte dos tipos de documento, né? Então, tem aqui o recibo do departamento pessoal, mesma coisa, filial 1 e OK. Ok, enviado também, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o status lá. Vou aproveitar aqui o embalo, vou calcular a nossa GPS também. Aqui 1/7. Vou tirar só os vencimentos para esse período. Ok. Nós geramos aqui o nosso imposto. Então, aqui é a mesma regra, tá? Então, toda tela ele tem a integração direta com o Zen, tá? Então, publicamos lá, tá? E ele automaticamente vai mandar para a gente lá para o tarefa. Então, ok aqui também. Legal, vamos calcular aqui o DARF também. Aqui eu não vou ter DARF do mês 6 para o mês 7, tá? Então, como eu estou demonstrando aqui a folha, ele está por regime de caixa, tá, pessoal? Eu vou ter isso aqui para o mês 8, tá? Então, vou deixar o DARF sem gerar ali. Eu poderia até calcular aqui e gerar o serviço programado. Tá? Vou aproveitar aqui, vamos gerar os serviços para vencimento de setembro. Da empresa 9001. Vou gerar aqui, só para a gente gerar o DARF também. Agora sim, então vamos lá, vou calcular o DARF aqui de 1/8 a 31/8. Legal, então gerei ele aqui também. Então, 112, beleza, vamos publicar lá no EDOC também. Beleza, aproveitamos aqui, então ele tem mais uma parte ali que é a relação de IR dos funcionários, tá? Então, essa empresa aqui, por exemplo, ela teria que entregar, o funcionário, né, dela, do escritório, teria que entregar vários relatórios, né? Então, da parte da folha aqui, por exemplo,
Então, para comprovar o que está dentro do DARF, tá? Então, entrega-se aqui a parte da relação do IR dos empregados. Tá, legal. Então, vamos mandar ele lá também para o EDOC. Então, aqui é a mesma regra, tá? Documentos, vou gerar ele como demonstração aqui. Demonstrativo. Beleza, geramos lá também. Ok, então geramos vários documentos ali, né? Então aqui a simulação é como se fosse um funcionário mesmo trabalhando dentro da empresa, né? Dentro do escritório de contabilidade, e ele está ali fazendo seus afazeres do dia a dia. Tá? Então vamos ver aqui o que ele conseguiu baixar, né? As baixas automáticas. Tá? Então ali ele baixou aqui o relatório da folha, tá? O recibo da folha de pagamento, ok? E a GPS do Simples Nacional, isso dentro do mês 8, tá? E aí tem a parte ali também do relatório do imposto de renda, tá? Então, eu vou mudar aqui o meu filtro. Aí eu vou colocar aqui o filtro até dia 21 de setembro, tá? Vamos aplicar aqui. Aí eu tenho aqui a guia do meu imposto de renda baixado também, tá? Claro que ele já está para vencimento no mês 9. Aí tem aqui a GPS também do dia 18 do 8. Tá? Então, isso aqui, ok, tá? Já está zerado, está 100%. Tá? Agora, isso aqui ele foi para o cliente. Tá? Como que é a comunicação com o cliente? Tá? Então, lá dentro do meu Android do cliente, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai trazer aqui a parte dos dados que eu mandei por lá. Tá? Então, ele vem para cá. Tá? Isso aqui é o Android lá do cliente. Tá? Vamos ampliar a tela aqui. Então, ele veio lá, o resumo da folha de pagamento, né? Então, que vence no dia 5. Então, ele traz para cá já essas informações. E aqui, ó, a tela, observem que ele é muito parecido com o WhatsApp. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, o cliente respondendo, bom dia, ok, tá? Bacana. Tá? Ele vai mandar isso aqui lá para o seu funcionário. O DAS, Felipe, o Felipe está perguntando ali se ele também faz essa integração. Faz, tá? Só que ele precisa do robozinho do Kill, tá? Para fazer essa parte da integração ali automática. Então, a hora que você abre aquela tela do fiscal para colocar para fazer o fechamento do DAS, né, do Simples, tá? Então você consegue efetuar aquela parte lá, todo o robozinho do Kill faz essa parte do fechamento do Simples, ele mesmo gera a guia em PDF ali do DAS, ele integra com o Zen e o Zen manda o fechamento por tarefa. Tá? Então dá para fazer sim. Tá? O Clóvis está me perguntando ali como que está a parte do... sumiu aqui. Para os clientes que não estão no Zen, como é feita a baixa da obrigação no tarefa? Tá? Para os clientes que não estão no Zen, a gente tem o robozinho do tarefa, tá? O próprio do tarefa que dá para fazer essa baixa, tá? Vamos dizer lá, semi-automático. O que precisa fazer? Você vai gerar o PDF dessa guia, tá? Ou do relatório da folha, relatório do que você tiver lá de DARF, né? Então, dos documentos que você vai mandar para o cliente. Tá? Ele vai pegar, vai postar dentro dessa pasta, tá? Uma pasta parecida com os arquivos que vocês têm no servidor, tá? E ele vai pegar esse documento, automaticamente vai postar no tarefa. Tá? Então, isso é automático ali. O Felipe está perguntando ali se ele dispara para o Zen automático. O do DAS, sim. Tá? Se você faz lá toda a parte do fechamento do Simples, o próprio Zen ali, o Kill, ele vai fazer essa integração automaticamente após o fechamento do DAS. Então, fechou o Simples Nacional, automaticamente ele já posta no Zen, e aí o Zen ele faz essa ponte com a tarefa e baixa a guia, tá? E já publica para o cliente igual tá aqui, tá? Então, vou voltar aqui. Então, isso aqui é a parte da comunicação com o cliente. Então, tudo que eu mandei para ele tá na timeline dele aqui dentro da parte de comunicação dele, tá? É o acesso dele, isso aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a guia do imposto de renda que eu mandei, ó.
Tá? Então, se eu gerar isso aqui, como que eu faço para gerar essa guia? Tá, ó, ele baixa aqui o PDF, tá? Então, posso abrir ali essa guia já. Tá, vamos pegar aqui o documento. Eu vou só baixar ele de novo aqui, só para aproveitar o link dele, ó. Então, já abro ele diretamente no Android. Tá, isso aqui, tá, pessoal? Eu posso abrir ele tanto dentro do Android, igual eu fiz aqui agora, tá? Aqui ele saiu desconfigurado porque é a minha base de demonstração, ou posso abrir isso aqui direto no meu computador, tá? Não exatamente precisa ter um Android para ver essas publicações, tá? Eu posso fazer isso nas duas situações, tá? Posso ter essa comunicação direto dentro do desktop ou notebook, tá? Ou dentro do Android ou do iOS, tá? Dentro dos aplicativos. Então, bem simples aqui essa parte da comunicação. Tá? Vamos voltar aqui para a tela. Tá? Então, vocês viram ali que baixar o documento é o de menos, tá? Ele já abre ali tudo automatizado, tá? Então, aqui eu posso me comunicar com o cliente, tá? Posso dizer aqui que eu esqueci de pagar essa guia para ele gerar uma outra, tá? Então, é bem instantâneo, tá? A conversa aqui ela é muito dinâmica, ela substitui perfeitamente toda a parte do WhatsApp, tá? Então, aqui eu posso abrir uma nova solicitação, ó, assunto da conversa, recalcular nova guia do FGTS, tá? Por exemplo. Então, qual a minha empresa origem? Então, a minha empresa aqui é a Central Soft, por exemplo. Tá? Contato de destino. Então, vou colocar aqui departamento pessoal. Aqui, pessoal, o cliente ele não relaciona, ele não escolhe com quem ele quer conversar dentro da empresa. Tá? O que ele faz? O próprio tarefa ele vai direcionar para a pessoa que é responsável daquela empresa. Tá? Então, isso é automático do tarefa. Então, com quem ele vai se relacionar? Ele vai se relacionar com o departamento pessoal. Aí o tarefa vai analisar com quem essa conversa vai cair, para qual funcionário ele vai cair essa conversa. Tá? Aí ele cria aqui a comunicação. Tá? Então, vou colocar aqui, bom dia. Por favor, recalcular a guia para o dia, colocar lá 12/8. Bacana, criou a conversa. Para quem vai cair isso aqui? Vai cair para o funcionário, que é o responsável dessa empresa lá no escritório de contabilidade. Tá? Então, vamos voltar lá para a nossa comunicação. Então, eu tenho aqui a comunicação. Tá? Então, está aqui, ó, o que eu acabei de incluir lá. Tá? Então, ele já trouxe para cá. Ó. Bom dia, tal, né? Então, ok, vou providenciar. Legal, bacana. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu posso vir aqui em mais opções e gerar um serviço avulso dessa solicitação. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar isso aqui, um serviço avulso disso aqui lá na minha timeline. Tá? Então, ele vai relacionar as duas lá. Ó. Ele já traz aqui o que a conversa, né, que ocorreu lá com o meu cliente. Tá? Ele já traz aqui para recalcular a guia para o dia 12/8. Então, qual é o vencimento aqui? Eu vou mudar para o dia 12/8. Se eu tiver um serviço aqui de FGTS, por exemplo, avulso, tá? Um recálculo de guia, tá? Poderia colocar aqui, tá? E marcar que seria uma retificação, tá? E salva aqui o documento. Então, vou voltar aqui para o meu status em aberto. Então, bacana. Aqui, ó, o que eu acabei de criar como avulso, ele cria uma letra A na frente, tá? E traz lá para o vencimento do dia 12 e ele trouxe com data do dia 10. Por quê? Porque esse imposto eu tenho que entregar com 2 dias antes para o meu cliente, tá? Então, ele não traz dia 12 aqui na tela, ele vai trazer dia 10. Mas se eu abrir o imposto aqui na tela, o meu funcionário vai abrir esse imposto na tela e ele vai ver que eu tenho que entregar até o dia 12/8. Ou seja, o cliente tem que pagar até o dia 12/8. Mas a minha entrega para o cliente é até o dia 10/8. Tá? Então, isso aqui é uma parte diferencial dentro da comunicação, que você tem tanto essa interação com o cliente, né? Essa via de mão dupla, tá? Então, vai conversa e vem conversa, e você pode aqui já, de cara, gerar um serviço avulso dessa própria tarefa, tá? Dessa própria conversa que você teve aqui direto com o cliente.
Tá? Então, isso é muito bacana, isso facilita bastante, tá? Essa interação e o controle dessas solicitações que o cliente tem, que às vezes que hoje eles têm através do WhatsApp, né, ou tem através de e-mail. Então, a gente evita o e-mail e evita o WhatsApp, aí passa para dentro da comunicação com tarefa e você já vai criando os serviços avulsos dessas conversas, né? Então, ele não fica ali no esquecimento. Você automaticamente já instrui o seu funcionário ali da contabilidade a gerar esse serviço avulso para o seu cliente ali, né? Para gerar e fazer a baixa dessa nova solicitação. Então, isso é muito legal. Deixa eu ver o que o Felipe estava falando ali. Hoje já usa esse disparo automático. Na verdade, gostaria de saber se ele encerra a atividade também. Sim, Felipe, ele já encerra a atividade, tá? Então, se você mandar isso aqui, um DAS ali, por exemplo, do Kill, e ele manda para o Zen, ele automaticamente manda para o Tarefa, já gera essa baixa aqui automática, tá? Então, ele vai gerar dessa forma aqui, ó. Tá? Ele vai gerar a baixa automática aqui na tela e já vai comunicar ao seu cliente também que tem uma nova guia de vencimento do DAS. Tá? Para ele acessar o aplicativo do Tarefa, fazer o download do PDF, tá? E efetuar o pagamento. Beleza? Então, isso é automático. Tá? Ele sincroniza com o Zen, tá? O Kill o robozinho Kill, que é do Questor. Sincroniza com o Zen manda para o Tarefa, faz a baixa automática e comunica o cliente. Tá? Ou seja, é um ciclo completo. Essa comunicação vai pelo Zen também? Então, depende, tá, Felipe? Ele pode ir para o Zen ou pode não ir para o Zen, tá? Então, você que vai definir aqui no momento de você cadastrar o seu usuário, tá? O usuário lá do cliente. Você pode colocar aqui a notificação é ativa, ele comunica pelo Zen e comunica pelo Tarefa. Se você colocar como inativo, ele não comunica pelo Zen e comunica somente pelo Tarefa. A questão do e-mail, tá? Ele faz uma notificação por e-mail, beleza? Mas não vai o anexo pelo e-mail, tá? Ele não vai o link do documento por e-mail, tá? Justamente para evitar pagamento em duplicidade, tá? O que estava acontecendo antes que a gente estava testando com alguns clientes, estava indo um e-mail com o link do documento para ele baixar e pagar, e aí ia também uma notificação na mensageria, tá? Então, ele abria a mensageria, fazia o download e pagava. Aí, pegava o link do e-mail, pagava também. Ou seja, ele acabava pagando em duplicidade ali por talvez uma falta de atenção, né, de ver que o e-mail é a mesma notificação do aplicativo do Tarefa. Então, para evitar que isso acontecesse com demais clientes, nós tiramos esse anexo do e-mail e colocamos direto na mensageria do Tarefa. Aí ele vai uma notificação por e-mail, ele acessa o link, tá? Esse link leva o cliente para a mensageria do Tarefa e lá ele faz o download do arquivo, né, do PDF e efetua o pagamento, tá? Então, hoje está sendo dessa forma. O Clóvis está me questionando aqui o seguinte, tá, pessoal? Com relação ali, só perdi aqui Quem não tem o EDOC, somente o Tarefa, dá para controlar a remessa e baixa do arquivo pelo cliente? O controle da baixa pelo cliente, você vai ter ali, no caso aqui dentro da mensageria, vou só mostrar aqui para vocês, tá? É a parte da leitura da conversa, tá? Então, se ele abriu a conversa aqui, tá? Vamos voltar aqui na tela da mensageria. Então, aqui no resumo da folha do vencimento. Então, se ele abriu aqui o documento e deu 2 tiquezinhos, tá? Igual do WhatsApp, ele fez uma leitura ali e deu 2 tiquezinhos na tela, é porque ele leu essa mensagem, tá? E efetuou o download, tá? Se ele não fez a leitura, igual está aqui, o gerente financeiro, que no caso é eu como funcionário do escritório de contabilidade, e não tem 2 tiquezinhos, significa que ele ainda não leu essa mensagem, tá? Então, isso aqui você tem o controle de tudo que está acontecendo
dentro do próprio tarefa, tá? Então, se eu voltar aqui dentro do tarefa e ir aqui em gestão de comunicação, nessa tela aqui eu tenho uma visão de tudo que está acontecendo, tá? Então, eu consigo ver todas as mensagens lidas e as mensagens não lidas, tá? Então, eu vou só trocar aqui ó, o usuário participante. Vou colocar aqui até dia 29 de agosto. Então, aqui eu tenho a minha gestão de comunicação. Então, eu tenho ali que o cliente, ó, eu tenho o resumo da folha que não foi lido ainda. Tá? Então, olha lá, tá como não lido isso aqui. Olha lá, o administrador não leu, no caso, tá? O gerente financeiro aqui leu. Tá? Então, eu tenho tudo na minha mão aqui da parte da gestão. Tá? Então, eu consigo ter uma visão completa de como está a comunicação com o cliente. Isso aqui é muito bom na parte de você direcionar essa situação no começo da implantação, tá? Então, você está implantando ali a comunicação, aí você começou a mandar disparar essa parte dos impostos, as guias e relatórios, e o seu cliente ele não está visualizando, ele ainda não entrou no aplicativo, por aqui você já consegue visualizar quem não está entrando no aplicativo para baixar os documentos. Aí você vai fazer um trabalho com ele, ó, o seu funcionário de cada departamento pode estar entrando em contato com ele, está dizendo que tem uma nova comunicação, uma nova forma de se comunicar entre cliente e o escritório que vai facilitar muito, né, essa interação, aí para ele visualizar aquele documento lá na tela. Aí você instrui ele a como que entra no aplicativo, como que entra pelo site ali, pelo computador, então isso facilita bastante. Tá? E as baixas, para quem não tem o Zen contratado, dá para a gente fazer direto pelo robozinho, tá? Então, vou demonstrar essas baixas agora pelo robozinho do Tarefa, tá, pessoal? Então, existem duas diferenças, tá? Entre o robozinho do Tarefa e o robozinho do Kill. Tá? O Kill é do gestor e ele faz essa interação direto com o Zen e o Zen manda para o Tarefa. O robozinho do Tarefa, ele só tem uma integração direto com o Tarefa, tá? Ele não passa pelo Zen, beleza? Então, aqui eu tenho alguns impostos, tá? Que eu vou fazer a baixa pelo robozinho do Tarefa, que são aqui a GPS da Central Soft, tenho a guia também do imposto de renda, tá? Então, e tem o FGTS também da Central Soft aqui que eu consigo postar lá na pasta. Tá? Então, vamos lá na pasta do nosso tarefa. Então, eu tenho aqui as nossas 3 guias, tá? Do mês 7. Tá? Vou copiar elas aqui e vou jogar numa pasta monitorada. Tá? Qual é a pasta monitorada? Então aqui, eu tenho uma pasta, tá? Então essa pasta ela pode ser no servidor, tá? Ou pode ser numa máquina ali do próprio cliente, ó, da própria, vamos lá, dizer lá que tem um servidor de arquivos, tá? Que eu posso guardar os PDFs, tá? Então eu posso criar essa pasta ali e o robozinho do Tarefa vai ficar monitorando essa pasta, tá? Então, para cada empresa eu tenho ali 2 pastinhas dentro, tá? Dentro do enviar e dentro do enviado. Em qual pasta eu vou postar os documentos? Então, eu vou postar aqui dentro da enviar. Então, vamos colar ele aqui, ó. Então, tudo que você postar dentro dessa pasta pode ser uma pasta geral, ó, observa que enquanto eu estou conversando aqui, ele já fez a leitura dos documentos e já está fazendo o upload, tá? Então, isso aqui ele é bem instantâneo, a cada 30 segundos, geralmente, ele vai fazendo uma varredura em cada pasta do cliente, tá? Então, e o que tiver de PDF aqui, ele vai fazendo o upload lá para o nosso Tarefa, tá? Lá para o site do Tarefa. Tá? Então, vamos visualizar lá. Então, aqui a implantação do robô, ele é bem simples, tá? Então, geralmente quem faz sou eu mesmo, tá? Na parte da implantação, ou quem está implantando o Tarefa já deixa pronto, tá?
vamos dizer lá, no disco rígido que o cliente escolher, tá? No computador que ele escolher, seja no servidor, seja numa máquina específica. Então, a gente instala lá e vai deixar ele rodando. Tá? Ele inicia junto com o Windows, tá? Então, startou a máquina, ele automaticamente o robozinho é startado junto. Tá? Então, bem tranquilo essa parte ali de implantação do robô. Tá? Vamos voltar lá para o nosso tarefa, então, e vamos atualizar a tela aqui. Vamos ver o que ele conseguiu fazer de integração. Tá, então, eu estou aqui com o status em aberto e vou mudar aqui o nosso status para filtrar com as baixas automáticas agora. Tá, então, a nossa GPS aqui da Central Software está baixada. A guia do imposto de renda também está baixada. Tá, e o nosso FGTS que eu postei lá também na pasta já está baixado também. Então, hoje a gente tem essas várias formas de fazer essa integração, tá? Então, a gente pode estar fazendo pelo robozinho, tá? Pode estar fazendo pelo robozinho do Kill, pelo robozinho do Tarefa, tá? E a terceira opção de a gente baixar aqui dentro, tá? É fazer por aqui, tá? Pelo carregamento dos arquivos. Eu poderia carregar os arquivos aqui também, tá? Poderia pegar lá os documentos que eu tenho, né, daquela situação lá, aqueles mesmos documentos que eu postei lá na pasta, tá? Eu poderia pegar eles aqui, ó, tá? E jogar aqui para dentro, tá? Então, ele traz aqui e eu envio esses documentos para dentro do Tarefa, tá? Então, existem essas três possibilidades de fazer essas baixas, tá? Da mesma forma que eu enviei ele aqui, o meu cliente lá na ponta também vai receber esses documentos, tá? Então, tá aqui os documentos publicados, ó, as guias, tá, do mês 7. Tá? Aqui ele recebe o PDF direto, o linkzinho do Tarefa, tá? Então, se eu baixar ele aqui, tá, também vou ter aquela mesma visão dos documentos lá. Então, aqui eu acho que ele deu falha no arquivo. Deixa eu limpar ele aqui. Vou só baixar ele de novo, vamos ver se ele vai fazer a leitura correta. Esse documento aqui tem algum probleminha no PDF dele. Deixa eu só abrir a outra. Vamos abrir o DARF aqui, vamos ver se ele vai trazer certo. O meu leitor de PDF aqui não está muito legal. Tá? Mas via de regra, pessoal, é isso aqui, tá? Ele vai sempre publicar lá e vai fazer a baixa automática, tá? E já vai encaminhar isso para o cliente. Tá? Às vezes pode acontecer algum probleminha aqui no meu caso, que eu estou com a base de demonstração, tá? Mas eu não tive nenhum problema nas implantações que eu fiz. Tá? Vamos ver ali a dúvida do Felipe ali primeiro. Pode vir demonstrar o controle do envio para o cliente da guia. O controle, Felipe, é a nossa timeline, tá? Então, é a baixa aqui que você teve, tá? Aqui dentro do relatório, ó, baixou automático aqui, e você tem esse balãozinho aqui da comunicação criada, quer dizer que foi entregue para o cliente, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação a isso aqui, se realmente entregou, a gente pode abrir a nossa comunicação aqui, que a conversa vai estar criada aqui direto com o cliente, ó. Então, aqui você tem a certeza que o documento, ele abriu uma comunicação, tá? E foi entregue para o cliente, tá? Então, no caso que ele tem os dois tiquezinhos aqui de leitura, significa que o cliente leu o documento, tá? E vai fazer a baixa lá, né? Fazer o download para efetuar o pagamento, tá? Então, essa é a certeza que a gente tem de realmente foi enviado, tá? Que não tem como eu entrar aqui, por exemplo, no recibo ou na GPS, por exemplo, e tentar fazer uma baixa manual, tá? O sistema ele não vai deixar, tá? Fazer uma baixa manual aqui e você não entregar o documento, tá? Por quê? Porque está parametrizado lá dentro do meu serviço, tá? Que esse documento que é GPS do Simples Nacional, tá? Ele só aceita fazer baixa através do PDF, tá? Aí, para ele fazer a leitura desse PDF, ele vai validar o CNPJ da empresa com o código dela, tá? E verificar se realmente esse documento que você está postando aqui no Tarefa é de fato a GPS, tá? Então não tem como a gente
o seu funcionário mentir ou alterar um documento para dizer que foi postado, quando na verdade não foi. Tá, do Clóvis, como ele faz a leitura do arquivo? Tem que salvar com um nome específico? Na pasta do robozinho, Clóvis, tem que criar um nome específico, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os documentos que eu criei, o nome dele, ele é bem específico, sim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a guia do FGTS, eu tenho uma regra, eu tenho o código do ERP, tá? Que é o código da empresa, seja no Questor, seja no Tarefa, tá? Então, eu tenho o código da empresa, o que é o documento, tá? Então, é uma guia do FGTS e qual a competência dele. Aí, isso pode publicar dentro do robozinho do Tarefa, tá? Então, o que o robozinho vai validar? Ele vai validar essas informações. Então, qual é o ERP? É o código 9 da empresa, a guia é o FGTS da competência 7. Bacana. Validei isso aqui. O que ele vai fazer agora? Ele vai validar se realmente essa guia é do FGTS, se o CNPJ dentro dessa guia é realmente da empresa 9. Ele validou tudo isso, aí ele publica. Tá? Então, ele publica para o seu cliente lá na ponta. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Se você estiver usando o robozinho do Kill, que é a pasta monitorada do Kill, aí você não precisa definir essas informações aqui. Por quê? Porque como ele vai mandar para o Zen primeiro, então ele vai validar através do analista contábil, analista fiscal, tá, essas informações, ele vai fazer a leitura do PDF, e aí ele publica no EDOC e depois ele publica no Tarefa. Tá? Então, são trabalhos distintos, tá? Usando os dois robozinhos, tem essas particularidades. Tá, o Felipe está perguntando onde ver se abriu o documento, tá? Onde que vê se realmente abriu? Lá na comunicação, tá? Então, dentro da nossa comunicação aqui, você vai ver se realmente ele deu dois tiquezinhos ali, porque ele leu o documento, ou também na nossa gestão de comunicação. Tá? Se eu abrir aqui a gestão de comunicação, você consegue visualizar tudo do cliente. Tá? Então, se eu pegar ali, vou pegar aqui o gerente, por exemplo. Tá? Então, o gerente financeiro, tudo que esse cliente abriu, tudo que ele não abriu. Tá? Então, ó, por exemplo, aqui a folha de pagamento não leu, tá? Tem uma não lida, o imposto aqui tem uma não lida também, o resumo da folha também não leu, tá? E os demais ele foi lido. Então, por aqui você também tem um controle de como está a leitura dos documentos. Tá? Então, se eu entrar aqui no resumo da folha, eu consigo ver aqui de todos os clientes. Tá? Então, se eu tiver lá 15 não lidos, eu vou saber quais as minhas empresas que ainda não leram, tá? Que não abriu essa nova notificação. E aí você já vai poder entrar em contato com ele, tá? E esclarecer ou perguntar por que ele ainda não abriu, tá? O documento está lá disponível, né? Enfim. Tá? Então, dá para a gente ter uma gestão da comunicação por aqui. Beleza? Ficou esclarecido?